E aí pessoal, beleza pura? Vamos para mais um vídeo no nosso canal, certo? Semelhanças atômicas, isotopia, isobaria, isotonia e isoeletrônicos, a nível de primeiro ano. Professor Reginaldo Oliveira, vamos nessa. O elemento químico, né, ele é representado colocando o seu símbolo no meio, certo? O número atômico na parte inferior e o número de massa, letra A, na parte superior, como mostrado a seguir. Então, ó, esse X aí, a gente está simbolizando o elemento químico, certo? O Azão aí seria a massa e o Z aí seria o número atômico. O que é número atômico, professor? É a mesma coisa que número de prótons, certo? Esse número atômico, pessoal, é a identidade do átomo, certo? Cada átomo, cada elemento químico, ele é representado pelo seu número atômico. Só um exemplo, o hidrogênio. O número atômico dele é 1, ou seja, ele só tem um próton lá no núcleo dele, certo? O hélio tem dois prótons lá no núcleo dele, certo? O lítio tem três prótons lá no núcleo dele. E assim vai, pessoal. Então, cada elemento químico tem uma quantidade, um número certo de prótons. E esse número de prótons a gente chama também de número atômico, beleza? E o que é essa massa? Essa massa, ela é a quantidade de prótons mais neutros que tem lá no núcleo dele, porque a massa de um átomo, ela é considerada como a quantidade, né, de prótons e nêutrons que tem lá no núcleo dele, certo? A massa de um átomo, ela não tem nada a ver com os elétrons dele, só tem a ver com a quantidade de prótons e elétrons que tem lá no centro, lá do núcleo. Beleza? Já foi confirmado isso pelos cientistas passados. Tá certo? Foi comprovado isso, que a massa do átomo, certo? Ela está totalmente concentrada no núcleo dele, certo? Embora ele tenha 1 milhão de elétrons, mas esse 1 milhão de elétrons não influi em nada na massa do átomo. O que vai só influir somente é a massa, é o que está concentrado, a quantidade de prótons e nêutrons que tem lá no núcleo dele. Só isso, beleza? Então, o número de massa, A, é a soma das partículas que estão no núcleo, ou seja, dos prótons e dos nêutrons. Então, o A, certo? É igual a N mais Z, certo? Que é a quantidade de nêutrons mais a quantidade de prótons. Agora, partindo para os conceitos mesmo, né? Lá dos isótopos. Vamos lá. Então, isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o número atômico representado pela letra Z, mas se diferenciam no número de nêutrons, no número de nêutrons e, consequentemente, no número de massa, certo? Então, essa é a semelhança atômica mais importante, pois praticamente todos os elementos químicos possuem isótopos naturais ou artificiais, visto que o mesmo número atômico, isso significa que átomos isótopos pertencem a um mesmo elemento químico, certo? Por exemplo, o hidrogênio, conforme já mencionado, ele possui um próton apenas, mas na natureza são encontrados três tipos de isótopos de hidrogênio, que são quem? É o próton, o deutério e o trítio. Certo, pessoal? Só lembrando, a gente sublinhou aí o P de prótons para você lembrar que isótopos significa dizer a mesma quantidade de prótons. Então, P é de prótons. E iso significa dizer igual. Igual quantidade de prótons. Beleza? Então, o próton só tem um próton, certo? Assim como o deutério também e o trítio também. O que vai se diferenciar neles aí? É a quantidade de massa, que é a quantidade também, no caso aí, de nêutrons, certo? O próton só tem massa igual a 1, certo? Ou seja, só tem um próton, certo? Já no deutério, a massa dele é 2. Por quê? Porque ele já tem um próton e um nêutron, certo? Esse amarelozinho aí, no caso, é para chamar a atenção que seria um nêutron. E o trítio, massa 3, para a gente chamar a atenção que é um próton e dois nêutrons. Essas duas bolinhas amarelas aí são dois nêutrons, tá?
Professor, e o que quer dizer esse 99,9%, 0,01% e esse tracinho? É o seguinte, é para dizer que o próton tem a maior quantidade possível na natureza. Ele representa 99,99% na natureza, certo? O deutério só é representado por 0,01%, quer dizer, tem bem pouquinho na natureza, tem bem menos, né? E o trítio só tem traços, assim, vestígios deles na natureza, tá bom? O próton também é chamado de hidrogênio comum ou leve. O deutério também é chamado de hidrogênio pesado, certo? Porque realmente a massa dele já é maior do que a do próton. E o trítio é chamado de hidrogênio super pesado, porque a massa dele já é bem mais pesada, quer dizer, ela é até 3 vezes mais pesada do que a do próton, beleza? Isótonos são átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons no núcleo, certo? O nomezinho é isótonos, N, o N é de nêutrons, certo? E iso vem de igual, ok? Mas se diferencia no número atômico Z e no número de massa Z. Desculpa, o número de massa A. O número atômico é Z e o número de massa é A. Beleza? Nesse caso, trata-se de elementos químicos diferentes, pois o número atômico não é igual. Certo? Então, exemplo. Então, nós temos aí o cloro, que é o Cl, a massa dele 37 e o número atômico 17. E o cálcio, certo? A massa dele é 40 e o número atômico dele é 20. Para descobrirmos o número de nêutrons desses elementos, né, e sabermos se eles são mesmo isótopos, basta diminuir o número de massa, que é a letra A, na parte superior, pelo número de prótons, que é na parte inferior, certo? Então nós temos o que lá no cloro? Quanto é a massa? A massa não é número de nêutrons mais número de prótons? Pois pronto, então o número de nêutrons vai ser o que? Vai ser o número de massa menos o número de prótons, certo? Então o número de nêutrons vai ser 37 menos 17, ou seja, o de cima menos o de baixo, certo? Que dá 20. Lá no cálcio é a mesma coisa, o de cima menos o de baixo, 40 menos 20, beleza? Que vai dar igual a 20. Então os dois têm a mesma quantidade de nêutrons, N igual a 20 para o cloro e N igual a 20 para o cálcio, certo? Os isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa, né? Então o A é igual a nêutrons mais prótons, mas se diferenciam no número atômico Z. Esses átomos também são de elementos químicos diferentes, pessoal. Então, exemplo, o K é o potássio. Então, o potássio aí, a massa dele 40, o número atômico dele 19. E o Ca é o cálcio, né? A massa dele 40 e o número atômico dele 20, certo? Então, a massa dos dois é 40. Então, por isso são isóbaros. Lembrando, iso vem de igual. E esse Azinho aí do isóbaros, o Azinho, é como se fosse, né, analogicamente, para a gente facilitar nosso raciocínio, seria a massa, né, o A de massa, certo? Então, o A é 40. Esse A do isóbaros seria exatamente essa massa, para facilitar o raciocínio, beleza? Então, isótopos P de prótons, isótonos o N de nêutrons e o isóbaros o A, né, de massa. E o ISO vem de igual para todo mundo, beleza? Para ninguém esquecer. E os isoeletrônicos são átomos e íons que possuem a mesma quantidade de elétrons, pessoal, certo? Mesma quantidade de elétrons. Um exemplo que podemos citar é entre o átomo de neônio, né, que é o Ne, aí 20 e 10 ali, ó, e o cátion de sódio, que é o Na+, né, 23 e 11 aí. Observe que o neônio está no estado fundamental, ou seja, ele é neutro. Como é que eu deduzo isso, pessoal, que está no estado fundamental? Porque não tem carga elétrica, nem tem mais um, nem mais dois, nem menos um, nem menos dois. É diferente lá do sódio, que tem o mais um. Você tem mais um ali, é porque ele é um íon. Um íon mais classificado, mais específico como um cátion, porque todo cátion tem carga positiva. Se ele fosse um ânion, teria carga negativa. O que significa isso, professor? Quando ele é um cátion, carga positiva, significa dizer que ele perdeu elétrons. Se ele fosse um ânion, carga negativa, significa dizer que ele ganhou elétron. Beleza, ele é um cátion, carga positiva. Ele perdeu quantos elétrons, professor? Ele perdeu um elétron. Por quê? Porque é mais um. Se ele fosse mais dois, teria perdido 2 elétrons.
Se fosse mais 3, teria perdido 3 elétrons. E assim sucessivamente. Certo? O que significa isso, pessoal? O seguinte, quando um átomo, certo, ele está no estado fundamental, ou seja, neutro, a mesma quantidade de prótons que ele tem, ou de número atômico que ele tem, ele vai ter também de elétrons. Ou seja, se o neônio está no estado fundamental, ou seja, ele é neutro, ele tem 10 prótons ali, que a carga é o número atômico dele, então ele também vai ter 10 elétrons. Certo? Beleza. O sódio, o cacho de sódio aí, mais um. Quantos elétrons ele tem? Hein? Então, se ele tem 11 prótons, se ele tivesse no estado fundamental, ele teria 11 elétrons também. Mesma quantidade de prótons seria de elétrons. Como ele não está no estado fundamental, ele é um cátion, ele é um íon, e ele perdeu um elétron, então ele não tem 11 elétrons. Se ele perdeu um, ele vai ter quantos? 10 ou 12? Ele perdeu. Se ele perdeu, né, ele não ganhou. Então, se ele perdeu um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons. Se tinha 11, perder um, fica com 10. Beleza. Ou seja, mesma quantidade de elétrons do neônio, que é 10 também. Então, por isso que eles são isoeletrônicos, certo? Então, na sua parte inferior é mostrado o número de prótons. Portanto, podemos concluir que ele possui 10 elétrons. No caso do sódio, ele possui no estado fundamental 11 elétrons, mas a carga mais 1 indica que ele perdeu um elétron, ficando então com 10 elétrons. Então, assim, tanto o sódio quanto o átomo de neônio apresentam 10 elétrons. Então, foi a minha explicação todinha. Só fiz terminar essa leitura. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Deixo mais uma vez uma frasinha, que a consciência é a estrutura das virtudes. Né? Então, quem tem consciência, né, possivelmente vai se prosperar. Ou seja, vai amadurecer para que a gente tenha futuros brilhantes aí. E aí a fotozinha do nosso átomo. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Show!